Bom dia, graça e paz. Estamos juntos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, para aprender um pouquinho mais. É uma delícia, né? Trabalhar na escola dominical é um privilégio para mim e tenho certeza que para todos os professores, todos pensam assim, porque nós aprendemos muito e é uma delícia poder compartilhar aquilo que o Senhor tem revelado através da sua palavra. Nós chegamos na lição número 20, uma igreja profética, e eu quero te convidar a ter esse tempo de reflexão. Estou mais uma vez aqui, me sinto tão pequena diante desse desafio e comparada aqui, aos gigantes professores da escola dominical com quem eu tanto aprendo também, como o Dirceu, o Dário, o Davi, o Adilson, o Stanley, esses professores maravilhosos que o Senhor concedeu para a nossa comunidade de fé. E o João também, teve aqui semana passada, e eu me sinto muito pequena diante do desafio, mas crendo que é o Senhor quem fala, não somos nós, e sabendo que o Espírito Santo completa aí no seu coração aquilo, que porventura eu deixar de dizer. Se nós estivéssemos juntos, eu diria que esse é um excelente momento de troca, Mas como por hora nós estamos aqui, afastadinhos, seguros, mas unidos pelo mesmo Espírito Santo, vamos assim, nesse momento que, até com o coração muito grato, Crendo que o Senhor nos providenciou as ferramentas, a tecnologia para que nós estivéssemos juntos, mesmo separados. E hoje nós vamos falar sobre essa igreja, profética, e como anda, a situação da igreja profética. Mas a gente vai ter como referência um pano de fundo, de uma história muito interessante da gente ler e aprender. Eu queria começar falando na realidade com vocês, sobre o que a gente viu até agora sobre a igreja, Uma igreja que faz o quê? Mas, primeiro, já tem um erro nessa imagem, porque um templo de paredes e bancos não pode fazer absolutamente nada. E quando a gente fala de igreja, embora nós nos reunamos num templo muito bonito, que foi reformado para a glória de Deus, trabalho de irmãos e irmãs incansáveis, sabemos do trabalho do pastor, do Dário ralou pra caramba, E sabemos dos meninos, que fizeram o trabalho de som, Mateus, Maurício, e tantos envolvidos, falar nome aqui, comecei a falar, mas já me arrependi, porque tem muita gente envolvida, e a nossa gratidão pelo templo reformado. Porém, a igreja não é templo, a igreja quem é? Se não é o templo, só pode ser eu e você. Você e eu somos igreja. E a gente viu nas últimas aulas, essa igreja que somos nós e não o templo. Essa igreja, ela anuncia, ela cultua, ela serve, ela educa, ela concilia. Se você não viu os vídeos anteriores, para tudo, dá uma olhada depois. Para tudo não. Depois que você terminar esse vídeo, dá uma olhadinha nos vídeos das lições anteriores, que a gente tem muito para aprender também. E hoje a gente vai ver uma igreja, que somos você e eu, uma igreja que eu já te conto. Primeiro eu quero saber uma coisa. Você se lembra de todos os profetas da Bíblia que tem um livro com o seu nome, o próprio nome? Eu vou te dar um tempo aí, porque eu tenho certeza que você deve lembrar de pelo menos alguns dos profetas, A Bíblia fala de vários, a Bíblia está organizada dessa forma, A gente tem os profetas ali mais para o finalzinho, e aí eu quero ver se você lembra de alguns nomes. Faz um exercício aí na sua casa, dá uma pausa e pensa assim. Quais os nomes que eu lembro? Vale até cantar a famosa musiquinha, dos livros da Bíblia, E aí você vai relembrando aí, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí começam os profetas, Veja aí quantos mais ou menos você consegue lembrar. Fácil ou difícil? Aposto que você lembra daqueles, mais
conhecidos, mas nem sempre a gente consegue lembrar de todos, né? Então vamos ver um pouquinho esses livros organizados aqui pela ordem bíblica, né? A Bíblia organiza assim, os profetas maiores, né? Que obviamente não tem nada a ver com o tamanho deles ou com a grandeza das profecias, mas sim com o material, o volume do material que eles deixaram registrados, né? Então, a gente tem mais registros desses profetas do que os demais. Os profetas maiores, né? Os livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, né? Que naquela pergunta que eu fiz, ele é um livro ligado a Jeremias, né? Então, com o nome de Jeremias tem um livro e tem um segundo livro dele, que são as Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. A gente tem também os profetas menores, que têm menos registros são menores, né? O volume do material que a gente tem deles é um pouco menor do que esses dos profetas maiores. E quem são os profetas menores? A gente tem aqui Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E eu gosto muito, né, quando eu estou ensinando para as crianças, a gente faz várias atividades com essa história dos profetas, porque a gente precisa entender o papel desses homens, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, não eram, né, só homens, existiam profetisas também. A Bíblia fala também da profetisa Hulda. Ela não tem um livro com o nome dela, né? Mas a Bíblia fez questão de... A palavra do Senhor contém o registro de uma profetisa, né? Isso é muito interessante para a gente entender que Deus não faz acepção de pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Considerando todos esses profetas, a gente vai falar de um deles, né? O profeta Amós. O profeta Amós, ele nasceu em Tecoa, que fica mais ou menos 8 quilômetros ao sul de Belém, né? Um profeta que o nome dele significa carregador de fardos. E eu concordo que ser profeta não era uma coisa assim lá muito fácil. Imagine o fardo que era você apontar a verdade numa sociedade que nem sempre aceitava aquilo que era dito, porque não reconhecia em si, ou não queria reconhecer em si mesma o pecado que desagradava a Deus. Então, o nome dele tem tudo a ver, né, com aquilo que o Senhor o designou para fazer. Era, de fato, um fardo carregar tantas verdades dolorosas, né? Ele foi um profeta contemporâneo ao rei Uzias, em Judá, e Jeroboão em Israel. Embora ele tenha nascido ali, né, para o Reino do Sul, ele profetizou bastante ali em Israel, né, no Reino do Norte. O período dele foi mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Ele era um criador de gados e colhedor de sicômoros. Era um profeta peão boiadeiro, né? Por isso que eu escolhi essa imagem também para representá-lo. Eu gosto muito da forma como Deus trabalha, escolhendo as pessoas, não pela quantidade de sabedoria, pelo grande conhecimento que ela tem, mas pelo valor que ela tem para Deus, né? A capacidade de obedecê-lo. E Amós certamente tinha uma missão muito difícil, mas ele foi obediente ao Senhor. A gente vai ler um pouquinho agora, né? Um pouco do que ele profetizou, e hoje esse é o tema do que a gente vai estudar. Então, a gente vai ler agora Amós, no capítulo 5, nos versículos 10 até o 15. E diz assim a palavra do Senhor: Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem falam com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês
como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Uau, que palavra dura, né? A gente sente o peso dessa palavra. Eu fico imaginando para Amós como deve ter sido difícil. Um tempo onde certamente existiam muitos problemas ligados à injustiça social, e me chama muita atenção a parte que diz, né, no versículo 13, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. E nós vamos falar um pouquinho disso também, né? Então existia aqui uma profecia, mas existia também uma palavra de alento. Por quê? Porque se o povo se inclinasse a Deus, podia ser revertido tudo isso. Mas se não, tudo aqui que ele fala nesse começo, né? Ele fala que as pessoas não aproveitariam daquilo bem que elas estavam plantando, porque o Senhor não permitiria que elas tivessem o prazer dessa colheita tão boa em cima de tanta tristeza, de tanta corrupção. E isso dói, porque na realidade a gente começa a perceber que existem problemas antigos que só se repetem na nossa sociedade. A gente viu ali nesse texto que um tempo, né, ao contrário da balança que está tão equilibrada aqui nessa imagem, mas um tempo de injustiças sociais, um tempo de comércio fraudulento, de suborno, um tempo de prostituição. Veja, a prostituição sempre existiu, mas nesse tempo ela era tida como normal. Não havia problema algum, ninguém via problema na prostituição. A idolatria estava ali instaurada de todas as formas, e um grande espírito de religiosidade, porque existia um movimento, uma manifestação religiosa, as pessoas iam até os templos, mas é como se fosse algo completamente separado, sabe? A pessoa vai até o templo, cultua, adora, mas o coração dela, naquele momento, ela é como se fossem duas pessoas diferentes, aquela que está ali naquele templo e depois a que sai para fora e tem uma vida completamente diferente do que ela professou diante de Deus no templo. E eu me pego pensando que tudo isso que eu estou lendo aqui me parece muito com os dias de hoje. Me parece que a gente está vivendo exatamente, né, um ciclo vai se fechando e as coisas vão se repetindo, e parece que a gente tem muita dificuldade de aprender com a história. A igreja, diante de tudo isso que a gente viu, né, e vamos pensar, a igreja, as pessoas, até os prudentes, né, se calaram para poder se guardar. Mas será que é esse o nosso papel? Como igreja que profetiza, uma igreja profética, será que é um tempo onde a gente precisa se calar diante daquilo que está errado? Será que é isso que Deus espera de nós, que a gente se guarde para evitar qualquer indisposição? E quando eu falo me calar, não é para a gente gritar em redes sociais o quão éticos somos, né? Na realidade, é para a gente entender primeiro em nós, porque na realidade muitas vezes nós nos calamos diante de tanta injustiça social, de tantos problemas, de tanta corrupção, porque nossas mãos estão sujas. O que eu mais vejo no nosso meio, com muita tristeza, e quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, a começar em mim, me revela onde eu preciso lavar as minhas mãos, com o que porventura eu posso estar me sujando, que não fala do teu reino, aquilo que não manifesta o teu poder, muito pelo contrário, aquilo que denigre a tua imagem. Queridos, eu fico muito assustada em ver a grande quantidade de as pessoas que se dizem como cristãos, o crescimento dessa comunidade cristã no mundo. Quando eu era pequena, eu já falei isso algumas vezes, mas quando eu era pequena,
eu lembro bem que não era comum você ver os famigerados crentes, né? Porque assim que a gente era chamado. Ah, fulano é crente, né? E não era comum a gente ver as pessoas que conseguiam se manifestar, conseguiam se posicionar como crentes, que era esse o termo da época, porque era sempre um sinônimo de alguém ignorante, de alguém que era discriminado. Eu nunca vou esquecer, uma vez na escola que eu estudei em São Paulo, eu não me lembro por qual razão, houve, ali na rua da escola, existia uma igreja católica muito importante. E eu me lembro que a escola, num ato assim, de extrema bondade, eles questionaram quem era católico, quem era cristão, porque a escola toda iria participar de uma atividade na igreja, quem era católico, perdão, quem era crente, porque a escola toda ia participar de uma atividade na igreja católica. Então, os evangélicos, né, ou os crentes, eles não precisavam ir. E, pasmem, era uma escola gigantesca, assim, existiam mais de 30 salas de aula ocupadas naquela manhã, e da escola toda, somente eu e mais uma pessoa não fomos para essa atividade. Então, a gente não tinha um número muito expressivo, né? A representatividade do povo evangélico era muito pequena nos anos 80. Hoje cresceu, né? Existem muitas pessoas, para a honra e glória do Senhor, que tiveram um encontro com Cristo. O evangelho hoje, ele é pregado, mas o que a gente percebe é que o número de cristãos, o número daqueles que se dizem realmente, né, considerando cristão o significado da palavra, né, como pequenos cristos, esse número aumentou, mas os problemas da nossa sociedade continuam os mesmos. O que me leva a pensar que nós temos mais cristãos, mas muito mais cristãos corrompidos, com as mãos sujas. E aí a gente começa a achar que é normal aquilo que a Bíblia chama de pecado. E eu não quero aqui trazer esse peso para um governo A ou governo B, porque na realidade nós estamos imersos nessa corrupção há anos, há décadas, eu diria. E infelizmente o que eu vejo muitas vezes, e já tive a oportunidade de ver, é um povo que diz, que fala que ama ao Senhor com os lábios, mas não com o coração. Já vi em diversas casas de queridos, pessoas que eu amo, mas eu já vi na casa de queridos amigos cristãos, eu já vi todo tipo de coisa que não agrada a Deus. Já vi o gato da internet, o gato da TV a cabo, já tive contato com várias pessoas que falam, criticam os políticos, mas quando são parados pelos guardas no trânsito, estranhamente da sua carteira voa uma nota de R$50. Pois é, a gente vê no nosso meio pessoas falando mal umas das outras, sendo que a Bíblia fala que quem, né, fala mal do seu irmão, pensa mal do seu irmão, é um assassino. E a gente se diz cristão, mas será que nós somos realmente transformados por essa palavra? A palavra que muda a nossa vida, que para o mundo é loucura? Será que nós somos transformados? Ou será que a gente nem tem tanto contato assim com a Bíblia, ou entende que aquela palavra é para um outro tipo de pessoa? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, não dá para ser tão certinho assim o tempo todo. Misericórdia, irmãos. Como nós podemos falar isso diante de Cristo, que morreu por nós numa cruz? Quando eu li essa palavra, eu pensei, Senhor, a começar em mim, purifica as minhas mãos. Porque como nós podemos dizer para o Senhor, Maranata, temos saudade do noivo, queremos que Jesus volte, se nós estamos imersos nesse mundo, apaixonados pelas riquezas desse mundo, pelas coisas desse mundo, pelas pessoas desse mundo. As nossas mãos ficam sujas
E aí eu pergunto para vocês, eu já fui em vários casamentos, eu nunca vi uma noiva suja. Ela entra na igreja, o vestido dela está impecável. Para aquelas que escolheram o vestido branco ou até de outras cores, chama atenção, porque a primeira coisa que você vê é uma noiva impecável, adornada, com seu vestido limpo, com seu vestido bem arrumado, o seu cabelo arrumado, suas mãos limpas. E eu pergunto, queridos, será que nós somos essa noiva? Porque a noiva, ela precisa estar pronta para esse casamento, porque Jesus, eu creio, está às portas. Tem gente que fala assim, mas vai demorar. Tudo bem, pode ser, mas se a gente partir hoje desse mundo por qualquer decisão, sendo da vontade ou permissão do Senhor, esse retorno foi abreviado. E as suas chances aqui, as minhas nessa terra acabaram. Eu quero que o Senhor me encontre assim, como essa imagem. Mas sabe, eu faço parte da noiva e se o meu irmão não está assim, isso me dói. E não é porque ele é meu irmão, ele é meu amigo. E acho que até principalmente por conta disso eu preciso dizer, não apontando o dedo, ferindo, magoando, julgando e condenando, porque esse não é o nosso papel. Mas nós precisamos, assim como Amós corajosamente denunciou as doenças daquela época, as doenças sociais daquela época, nós também precisamos denunciar. Nós não podemos ser uma igreja manipuladora, ser uma noiva manipuladora. Eu danço conforme a música. Eu não vou falar mal dessa situação de idolatria do meu irmão, porque afinal de contas ele é meu amigo, vai pegar mal, ele vai ficar chateado comigo. E quando eu falo de idolatria, eu não estou dizendo necessariamente de um ídolo, uma estátua que o irmão possa cultuar na sua casa, mas por qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no centro da sua vida. Existem pessoas que amam passar tempo com qualquer outra coisa que não seja Deus. E às vezes uma rede social, às vezes um hábito antigo de falar mal das pessoas, ou a corrupção, ou até mesmo a prostituição, considerando que nós somos chamados para ser santos como Jesus foi. Essas coisas podem ser ídolos. E se eu ver com todo o meu amor, eu preciso falar. Com muito amor, crendo que nós precisamos ser esta noiva que espera o seu amado, que diz Maranata com a boca cheia porque ela está pronta. E eu não estou dizendo aqui que a gente vai alcançar, né, um patamar de maturidade. Eu estou dizendo da nossa caminhada com o Senhor, nós temos que estar prontos para encontrá-lo a qualquer momento. E sempre em tempo de aprendizado. Nós sempre vamos aprender mais da sua palavra, nós sempre vamos ter acesso, né, à revelação do Espírito Santo com versículos que foram escritos há milhares de anos, quando a gente abre parece algo novo, porque o Senhor tem esse poder de renovar a sua palavra sobre nós. Mas nós não podemos esperar Jesus como uma noiva despreparada, porque não é isso que ele merece de nós. E eu creio, eu gosto muito eu trouxe esses versículos de Tiago, porque quando o Senhor nos confronta com alguma palavra, eu lembro sempre que ele, como diz em Apocalipse, ele só disciplina e corrige quem ele ama. Há tempo de nós nos arrependermos com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade. E eu trouxe essa passagem de Tiago para a gente refletir um pouquinho. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará.
Essa palavra pode parecer dura e a gente está chegando no final do ano, muitas vezes nós queremos ser acalentados pelo colo doce do Senhor, mas queridos, para a gente ir para esse colo, a gente pode ir para o colo, mas a gente tem que ir decidido a mudar, a romper com aquilo que não agrada a Deus, com o pecado que às vezes está enraizado no nosso coração de uma forma que a gente nem percebe mais que é um pecado. Ou muitas vezes a gente banaliza o pecado porque todo mundo faz, mas o que é pecado e não vai ser certo só porque está todo mundo fazendo. Que a gente possa fazer esse exercício de pensar naquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, para que nós possamos entender os planos dele para nós e transbordar daquilo que a gente está falando e vivendo, não só como cristãos domingueiros, né, que nos tornamos aos domingos, mas verdadeiramente seguidores de Cristo, que seguem todos os dias. Que o Senhor nos dê força para rompermos com aquilo que não agrada, seja o que for, seja qual for a situação. O ano está terminando, eu não sei, né? A gente tem essa visão, às vezes, muitas vezes errada, de que dia 1º de janeiro zera tudo. Não zera se você não pedir perdão, sabe? Não zera se você não se colocar diante de Deus e entregar o seu coração e dizer para Ele: Senhor, faz a tua obra na minha vida, me transforma. Não importa quantos anos faz que existe uma raiz de pecado na sua vida, que você não consegue se livrar. É tempo de se entregar. É tempo de pedir para Ele purificar as tuas mãos. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades de doenças sociais, de vícios, de corrupção, de idolatria. E Ele está pronto para entregar para você uma vida nova, liberto de tudo isso. Eu quero orar agora com você. E fique comigo mais um pouquinho, porque eu tenho alguns recadinhos para dar depois da oração, tá bom? Pai Santo, obrigada pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão assistindo essa aula, Senhor. É um privilégio, Senhor, sermos ensinados por você. Mesmo, Senhor, quando as palavras nos parecem duras e nos confrontam. Mas sim, Senhor, nós precisamos dessas palavras também, porque nós precisamos estar alinhados com o teu prumo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos nega a tua correção e muito menos o teu amor. Fica com cada irmão e irmã agora nesse final de ano, dá forças, dá paz, Senhor, tranquilidade e renova, Senhor, um espírito inabalável. Ou, Senhor, nos livra de tudo aquilo que não te agrada, para que possamos, Senhor, transbordar daquilo que vivemos, quebrar e romper com toda a legalidade que o inferno possa ter sobre as nossas vidas, para que possamos te servir, Senhor, verdadeiramente. Que o Senhor encontre em nós, Senhor, pessoas sedentas por você e dispostas a ir até o fim para sermos teus discípulos e luz e sal nessa terra. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os recados que eu tenho, primeiro eu quero fazer um agradecimento muito especial. Quero agradecer aos professores, né? Primeiro aos meus queridos amigos Dirceu e Dário, que levaram aí boa parte do ano, né? Aqui na Escola Dominical, na classe de adultos, e sei do esforço dos dois, e sei também da ajuda, né? Muitas vezes do Felipe nas edições. Obrigada. Obrigada por vocês dois terem topado esse desafio. Amo vocês. Espero no Senhor que a gente tenha sempre boas notícias de vocês e oro por vocês. Agradeço também ao Davi, da Visão, que também assumiu aqui a Escola Dominical por 2 domingos. Um irmão muito querido, sempre disposto a ajudar. Davi, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E ao meu esposo também, o João, né, que esteve aqui na semana passada, também assumindo essa responsabilidade. Eu agradeço aos professores da Escola Dominical de uma forma muito especial. Não é fácil você estar falando aqui com o computador, é meio esquisito, mas
de outra forma, como seria, né, em outro período sem internet, sem esses recursos. Nós estaríamos aí, né, há 9 meses sem escola dominical. Mas glória a Deus que o Senhor nos deu as ferramentas necessárias para a gente estar aqui. Então, muito obrigada aos professores. A escola dominical, para quase todas as classes, exceto as crianças, nós vamos entrar em recesso agora. Nós vamos entrar num recesso e nós voltamos possivelmente na segunda quinzena de janeiro. Você acompanha aí o boletim para você ter certeza. Se inscreve no canal da Escola Dominical, ativa o sininho para você acompanhar os vídeos novos. Esse é um tempo que você pode rever o material de todas as classes. Nós temos material de quase todas as classes na realidade no YouTube, então você pode rever alguma coisa que você perdeu, ver outras aulas que estão disponíveis, tem a classe do pastor, a classe dos jovens também está disponível no YouTube. E como nós estamos aqui no primeiro domingo do Advento, né, do Natal, uma data tão especial para a gente, como eu queria estar na igreja agora com vocês, né, para a gente refletir juntos sobre esse primeiro domingo e os próximos 3 que virão. Mas como nós não estamos e ainda não há uma previsão de retorno das atividades da escola dominical, eu te convido a assistir os vídeos das crianças. Todo domingo a gente está postando um vídeo sobre o Advento. Hoje já saiu um às 9 horas da manhã. E cada domingo vai ter um vídeo do Advento. São vídeos mais curtinhos. E eu te convido a assistir também as aulas das crianças para você matar a saudade dos pequenos, como a gente aqui está também, né? Então, esse é um convite que eu faço, porque assim você fica menos órfão, menos órfã das atividades de comemoração aos domingos do Advento, né? Esses domingos que antecedem o Natal. Então, eu te convido a assistir. Por ora, agradeço aqui a sua companhia, que o Senhor abençoe muito a sua vida e que você e eu possamos estar juntos, unidos num único Espírito, no Espírito Santo de Deus. Enquanto não pudermos estar juntos fisicamente, e mesmo quando estivermos juntos fisicamente, que a gente esteja unido nesse espírito de amor, alegria, paz e justiça, que faz com que a gente saiba que só Jesus é a resposta para a nossa sociedade, mas que a gente está aqui como embaixadores do reino de Deus. Um grande beijo para você, um ótimo domingo e até ano que vem. Tchau!